Para se falar sobre o direito hebreu, há que se considerar inicialmente que se trata de uma estrutura teocrática, verticalizada, uma estrutura patriarcal. Portanto, isso se constata até hoje no Estado de Israel. Israel não tem uma constituição, ele está baseado até hoje na Torá, que são os livros de Moisés, e, portanto, se constitui numa estrutura teocrática e, conforme eu disse, patriarcal. Não obstante, não haja ali, e isto desde tempos mais remotos, qualquer movimento que pudesse ensejar uma submissão da mulher. Ao contrário, ao longo da história hebraica, as mulheres sempre tiveram um papel preponderante. Assim como também se constata na estrutura teocrática judaica um elevado respeito aos idosos. Isso desde o tempo de Moisés, quando ele escolheu os 70 anciões sábios que iriam auxiliá-lo num colegiado de governança chamado Sinédrio. E esse Sinédrio, composto por 70 membros idosos, auxiliariam Moisés na governabilidade daquele povo e, notadamente, na colocação em prática do respeito aos 613 mandamentos que compõem a Torá. É claro que apenas 10 se constitui num resumo, ainda que bastante significativo, mas não compreende a totalidade dos mandamentos, e o Sinédrio, composto por 70 membros, iriam auxiliar Moisés no cumprimento desses mandamentos, inclusive na imposição das respectivas sanções, que incluíam, inclusive, pena de morte. Há que se lembrar que o Sinédrio teve relevância na passagem bíblica de condenação de Jesus sem processo, sem provas, e na libertação de um preso já processado, julgado e condenado, Barrabás. Pois bem, para se falar no direito hebreu, é importante um retorno a Abraão, que é exatamente o nome que dá origem também ao nome hebreu. Hebreu vem de Abraão, o pai dos hebreus. Vem de Abraão também a descendência que envolve todos os líderes das religiões monoteístas, a começar por Moisés, Jesus e o próprio Mohammed ou Maomé. É sabido que Abraão viveu em Ur, que é a Mesopotâmia, região da Suméria, e, portanto, adaptou-se aos regimes sumerianos e ao direito sumeriano, que começa lá com o código de Urukagina, com o código de Lipstar, com o código de Hammurabi, inclusive, que é contemporâneo a Abraão. Então, Abraão sofre essa influência
do direito mesopotâmico e, evidentemente, sofre também a influência daquela religião. Abraão, dentro desses costumes, estava dentro de um contexto politeísta. Os próprios hebreus, né, no início, eram politeístas. Abraão, por sua vez, cita em Gênesis El Olam e planta para ele uma árvore, como de costume. Em Canaã, também, além de El Olam, se falava em El Shaddai. Enfim, havia, portanto, no início da formação do povo hebreu, uma influência do povo sumeriano e das práticas politeístas. Quando Moisés, no Egito, aliás, é bom que se esclareça que Moisés é um nome egípcio, essa terminologia, esse final aí, Zés, é filho de, então Moisés é filho das águas. Moisés foi criado junto com Ramsés. Ramsés é filho do sol. E ambos estudaram um conjunto de ensinamentos de um faraó egípcio chamado Akenaton, que significa o adorador de Aton, que era monoteísta e que fundou uma religião para Aton e montou uma cidade também. Depois ele foi morto e ele deixou como filho Tutankhamon. Enfim, Moisés então recebeu essa educação egípcia e percebeu que, não obstante as tribos os hebreus fossem politeístas, seria necessário para governá-los uma prática monoteísta, e se inspirou evidentemente em Akenaton e numa obra egípcia chamada O Livro dos Mortos, que fala exatamente do ritual da passagem, o processo do julgamento e da balança da deusa Maat, que com sua pena pesava o coração dos homens para serem julgados. É da pena da deusa Maat que vem o nome pena, direito penal. Enfim, então evidentemente que Moisés recebeu essa influência monoteísta e fez essa prática para poder governar aquele povo, a qual sem ela não seria possível. Outra questão importante para governar é o tempo de passagem no deserto. A Bíblia fala em 40 anos, mas qualquer um pode observar no mapa que o deserto do Egito até a Palestina hoje pode perfeitamente ser percorrido com 10, 12 horas de carro, e pode-se atravessá-lo a pé hoje com uma semana, 10 dias, tranquilamente. Portanto, esse período no deserto de 40 anos foi exatamente um período de estruturação e governança daquele povo, para que ele pudesse criar uma identidade, para que ele pudesse ter uma noção de nação e assim se formar para partir para a conquista de Canaã. E mesmo conquistando Canaã, logo em seguida, no século VI antes de Cristo, lá estavam eles, os hebreus, aprisionados na Babilônia, de novo na Mesopotâmia. E lá eles foram salvos, digamos assim, por Ciro II, Ciro o Grande,
Ciro da Pérsia, que ao invadir a Babilônia como vencedor, ele permitiu que os hebreus retornassem para Jerusalém e retomassem os seus cultos e reconstruíssem o seu templo. Isso tudo está registrado no famoso Cilindro de Ciro, que é uma peça em forma de uma espiga de milho, e que ali consta exatamente os feitos de Ciro nesta época. Foi nessa época que os hebreus, além da influência egípcia, monoteísta de Akhenaton, acabaram por também se submeterem a uma influência sumeriana a partir do pensamento de Zoroastro, o zoroastrismo, que também é monoteísta. Então, dentro dessa influência egípcio-mesopotâmica, é que se construiu o pensamento monoteísta do povo hebreu, e nessa segunda libertação, realmente eles firmaram o pensamento monoteísta e partiram para a escrita do livro de Moisés, que até então era um livro oral, de passagem de geração em geração, chamado a Torá oral, o Talmud, e partiram para a escrita da Torá, que significa a lei. É a lei de Moisés, Moshe. Portanto, o direito hebreu tem esse histórico de influências, um histórico de percalços, é um histórico que, além dessas influências, ainda remontando ao Código de Hammurabi e à época de Abraão, guardou para si a lei taliônica do olho por olho, dente por dente. Evidentemente que posteriormente, com o cristianismo e as reflexões e cartas de Paulo, haverá aí uma dialética feita por Paulo entre o direito, a escrita do povo hebreu e os ensinamentos de Platão, que vão gerar o pensamento cristão, que já é um outro pensamento, que já fala em oferecer a segunda face. Mas aí já é uma outra discussão, porque Jesus já é uma influência romana. Esse nome Jesus, essa terminação em us, é sempre uma terminologia romana, que é uma outra discussão, e a qual será feita oportunamente.